os recados que eu preciso dar. Então, vamos lá, galera. Eu tenho que dar 3 recados importantes aqui antes da gente começar. Primeiro, eu queria falar sobre os plantões, né? O cursinho da FEFELESH, o cursinho, ele proporciona plantões para vocês. Então, se vocês entrarem no site do cursinho, na aba do aluno, tem um ícone, tem uma parte lá, não sei como chama essas coisas de internet. Você entra no site, entra na aba do aluno, e lá vocês encontram uma outra aba para com que vocês solicitem plantões. Então, podem solicitar, gente, à vontade, solicitem os plantões. Tem plantonistas que estão super interessados em responder as dúvidas de vocês, as questões de vocês. Então, né, só relembrando, procurem os plantões, tá? Os plantonistas, eles vão marcar um horário com vocês, vocês podem marcar um horário com eles, e aí vocês tiram as dúvidas de vocês, tá bom? Então, procurem os plantões. Esse é o primeiro recado que eu queria dar para vocês. O segundo recado é que eu e mais outras professoras aqui do cursinho, nós estamos com um projeto de Clube do Livro. E que legal! A gente vai mandar para vocês um formulário explicando um pouco mais sobre esse clube, mas quem tiver interessado em participar, vai ser muito bacana. A gente vai discutir sobre livros, então vocês podem solicitar, vocês podem sugerir temas para a gente. Então, queria discutir, por exemplo, um tema que está super em alta, afrofuturismo. Então, olha, a gente poderia fazer um clube do livro sobre afrofuturismo, ou sobre questões ambientais, ou sobre questões da terra, e a gente vai procurar o quê? Só livro que vale? Não, vai valer livro, vai valer série, vai valer filme, vai valer documentário, palestra, entrevista, podcast, tudo vai valer, certo? Então, já a gente vai disponibilizar para vocês um formulário, para vocês solicitarem, para vocês pedirem, sugerirem, falarem o que vocês gostariam de discutir num clube do livro, que a gente está chamando de clube cultural, porque está valendo tudo. Então, é isso, tá bom? O meu terceiro recado talvez o mais importante. Gente, façam as redações, por favor. É muito importante. Vou falar para vocês, assim, essa aula ela é muito importante para processo de redação, claro que ela é, mas o mais importante é vocês praticarem, porque pode parecer pela aula que vocês já sabem o suficiente, mas na hora que vai fazer, você sempre vai encontrar outras dificuldades, você só compreende as suas dificuldades, as suas limitações, no momento em que você redige a sua redação. Então, na teoria, às vezes as coisas ficam muito nítidas, parece que você tem um certo domínio, mas na hora que você vai fazer, você dá de cara com certos desafios, com certos problemas. Então, é muito importante que vocês façam as redações, tá bom? Já tem alguns da turma que estão fazendo, que estão corrigindo, que eu estou corrigindo, que eu estou dando nota, mas olha, uma coisa importante, façam sempre. As primeiras redações nunca saem impecáveis, vou falar para vocês, eu fazia redações esculachadas quando eu comecei, e olha que eu sempre, né, escrevi bem, achava que eu escrevia bem, mas sempre fiz redações muito esculachadas, e com o tempo eu fui melhorando, com o tempo as minhas redações ficaram bacanas, com o tempo eu fui dominando a estrutura, mas é a prática mesmo, gente. Redação, ela é um exercício bastante prático. Então, façam, por favor. Assim, se vocês tiverem dúvida, manda a redação com dúvida, manda a redação, assim, do jeito que sair, do jeito que vocês entenderem. Eu não estou aqui para julgar vocês, tá bom? Manda da forma como vocês estão conseguindo, da forma como vocês estão fazendo, e aí a gente trabalha junto na construção desse texto, tá bom? E qualquer dúvida quanto à correção também, podem me falar. Então é isso. Façam as redações, por favor, façam. Eu não tenho problema em corrigir redação, então façam quantas vocês quiserem, me mandem as redações. Participem do Clube do Livro, se puder também, e solicitem plantões quando sentir que é necessário, tá? É isso, então vamos apresentar a aula, tá bom? Vou apresentar a aula hoje para vocês. E, galera, eu tô sozinha hoje. O Vi não conseguiu vir, o Vi tá doente. Então, estou só nessa aula. Então, quando surgir alguma dúvida, por favor, liguem o microfone, porque eu não vou conseguir ler o que vocês estão falando, tá certo? Então, vamos lá. Chegamos à nossa quarta... Natália, Pode falar.
O Davi perguntou no chat se o plantão também é para os ouvintes. Isso eu preciso perguntar no grupo do cursinho. É verdade, porque abriu para ouvintes, né? Preciso perguntar no grupo do cursinho e aí eu respondo lá no nosso grupo do Sábado Alfa, tá bom? Certo? Então tá bom, eu preciso confirmar. Mas eu acredito que sim, gente. Então, vamos lá, chegamos à nossa quarta aula de redação, que o tema é tese e introdução. Bom, hoje a gente vai entender um pouquinho de como criar uma tese, qual o percurso, qual o caminho que a gente percorre até chegar numa tese. A tese cai do céu? Não. A gente desenvolve um percurso para criar uma tese, para criar um ponto de vista, e a gente vai começar agora a trabalhar com as estruturas do texto dissertativo, argumentativo. Agora a gente começa a percorrer o caminho da redação e as estruturas da redação. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre introdução, certo? Então, vamos lá. Caminhos para a construção de uma tese. Então, relembrando, gente, algo ideal e necessário num texto dissertativo e argumentativo é que a gente tenha uma tese. A gente pode pensar que o texto dissertativo e argumentativo, ele existe por conta dessa tese. Ele existe, ele é um gênero textual que busca com que a gente defenda uma tese. Ele tem como propósito com que a gente argumente a favor da nossa tese, a favor do nosso ponto de vista. É para isso que o gênero dissertativo argumentativo existe, de alguma forma. Ele existe para que a gente argumente sobre o nosso ponto de vista. E aí, se a gente cria um texto dissertativo argumentativo sem tese, a gente não está criando um texto dissertativo argumentativo, a gente está criando um outro tipo de texto. Que sabe-se lá Deus qual é, expositivo, não sei. Então, é ideal que a redação, que o texto dissertativo argumentativo tenha um ponto de vista. Isso é o ponto inicial. Tenham uma tese, defendam um ponto de vista. Tá bom? Isso é o pressuposto do texto. É muito problemático quando a gente encontra um texto dissertativo argumentativo sem ponto de vista. Acaba que a pontuação da pessoa fica muito baixa, tá bom? Porque complica toda a estrutura do texto. Todo o motivo de ser do texto cai por terra quando a gente não tem uma tese, gente. Então, é muito importante que a gente esteja defendendo um ponto de vista aí, tá? As dificuldades que a gente encontra em um texto dissertativo argumentativo, muitas vezes são consequências dessa tese. Então, muita gente me fala, eu tenho dificuldade em começar o texto, eu tenho dificuldade em encontrar argumentação, eu tenho dificuldade em dar continuidade no meu texto, eu travo. Muitas vezes essas dificuldades partem da tese. Se a gente está desenvolvendo uma tese rasa, se a gente não está colocando tese nenhuma, se a nossa tese não está tão concreta, se essa tese não está tão nítida, é aí que a gente encontra muitos problemas. Então, partam para a redação de vocês, partam para a construção desse texto, com a tese de vocês bem definida, isso vai facilitar muito o processo da construção da redação de vocês, certo? Eu queria perguntar para vocês aí, que estão fazendo redações, ou que estão planejando começar a fazer redação de vocês, quais caminhos vocês percorrem para criar suas teses? Como que vocês fazem? Então, chegou o Enem ali com um tema para vocês, com um impasse para vocês, como que vocês fazem para desenvolver esse ponto de vista? Qual o caminho? Como desenvolver uma opinião, gente? Esse é o ponto mais profundo da redação. Como a gente desenvolve a nossa opinião? Se a gente tem dificuldade em desenvolver uma opinião, a gente acaba encontrando dificuldades ali também no momento do texto. Por isso que eu dei aquela aula semana retrasada, na verdade, falando sobre como é importante a gente ter opinião, como a gente tem que ter ponto de vista sobre realidade concreta. As situações que o Enem traz, que o INEP propõe, que as redações trazem, são sempre sobre situações da vida concreta. São sempre coisas que acontecem de verdade na vida real. Então, feminicídio, preconceito religioso, estigma contra pessoas que enfrentam problemas psicológicos, questões psicológicas, tudo isso é muito real. As pessoas são afetadas por isso, vidas são marcadas por isso. Como que a gente vê isso? Qual o ponto de vista que a gente tem sobre isso? O que a gente pode trazer sobre isso? Que referências, que vivências a gente pode trazer sobre isso? É importante que você tenha uma tese
a redação, ela tem um propósito muito profundo, ela coloca vocês se questionando, coloca vocês na posição de cidadão. Você é um cidadão, você é um brasileiro, você enfrenta esses problemas no seu país, na sua nação, onde você está, no seu espaço. Eles te localizam no espaço. Então, opine sobre isso, crie um ponto de vista sobre isso. Isso acontece de verdade. Como que a gente pode fazer para transformar essa situação? Certo? Gente, eu tenho muitos cachorros. Eu vou abrir a porta para eles, tá? Só um minuto. Tá bom. Então, agora eu quero ouvir de vocês como desenvolver uma opinião, qual o caminho que vocês percorrem para desenvolver o ponto de vista de vocês. Me diga, eu quero saber, eu quero entender como que vocês fazem. O que esse silêncio representa, galera? Me digam. Foi, talvez, não saber qual que é o percurso, ou tá em dúvida, como que é? Digam. Para redação, assim, eu não sei se é positivo ou não, mas porque ela tem que ser mais técnica, eu procuro pensar nos argumentos que eu tenho, sabe? Assim, nas coisas que eu consumo, que eu assisto, que eu ouço, aí depois eu estruturo o meu argumento. Muito bom, muito bom. É ótimo que você faz, porque você pensa no seu repertório. Isso é muito importante. Isso é algo que eu vou falar, inclusive, na aula de hoje. A gente precisa ter em mente o nosso repertório, a gente precisa colocar na redação o nosso repertório pessoal, as nossas referências, as nossas vivências, como a Lavínia colocou aqui. Eu utilizo os textos de apoio e minhas vivências pessoais, notícias, filmes, tudo isso é muito importante, gente. É isso. Esse é um caminho para a construção de um bom ponto de vista. Né? É interessante até para com que às vezes a gente não caia naquele famoso senso comum, então a gente acaba trazendo uma tese que, assim, a gente não sabe muito bem de onde veio, é uma coisa... Deixa eu pegar um exemplo, assim. Uma vez eu li uma redação que falava, assim, que os homens agressivos, eles seguiam um certo padrão de comportamento, então eles iam para o bar, chegavam e batiam na mulher. Mas isso é bastante do senso comum. De onde que vem isso? Isso é obrigatório? Todos os homens que agridem as mulheres, eles necessariamente têm essa questão com o alcoolismo? Isso não parece uma coisa do senso comum? Não é uma coisa pouco fundamentada? Então, às vezes, a gente cai nesse senso comum. Por exemplo, às vezes eu leio redações, né, falando assim, preconceito é ruim. Sim, o preconceito é ruim. E o que você tem a me dizer sobre isso? E aí que é importante trazer o repertório. Porque senão às vezes a gente cai nessas teses muito rasas, de tipo, poxa, o feminicídio existe e ele mata. Sim. E aí, o que você tem a me dizer sobre isso? Qual o seu ponto de vista sobre isso? Qual proposta de transformação você vai me trazer sobre essa situação? Se você não tem isso, a sua redação acabou. Porque você está escrevendo uma redação pautada no senso comum, num ponto de vista muito raso. E o repertório, os que vocês estão trazendo, que vocês falaram, é muito importante, porque isso tira a gente desse senso comum. A gente traz as nossas referências, né? Então é muito importante. Existe uma referência mais certa do que a outra? Não, não existe, gente. As nossas referências são importantes, as nossas vivências são importantes. Legal? Vou voltar a apresentar, então vou voltar a não ver vocês, tá? Vamos lá, então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Então, vamos para o próximo. Tenha em mente coisas que eu quero que vocês tenham em mente no momento que vocês estiverem nesse processo de construir a tese. Fujam do senso comum, gente. Fujam do senso comum muito, muito, muito.
Ou seja, né, como eu expliquei para vocês, opiniões que pareçam um pouco desenvolvidas, que vai ter pouca reflexão pessoal, reprodução de ideias generalizantes. Tem muito disso, tem muito disso. Eu já corrigi redações que falavam do tipo sobre o uso de drogas, sobre o problema, né, quanto dependência química, que falavam assim: a pessoa começa na maconha e aí termina no crack. É sempre assim? É sempre dessa forma? Não parece uma coisa de senso comum, assim? Uma coisa pouco desenvolvida? Tá bom, você pode até defender esse ponto, esse pode ser seu ponto de vista, esse é o seu ponto de vista. Mas que argumento você vai me trazer? Ou você ouviu isso de alguém alguma vez e reproduziu e não sabe muito bem de onde está vindo isso? Né? Não tem referência, não tem repertório. Bacana, né? Então, se você está defendendo que o uso de maconha, talvez, vai te levar a uma dependência química mais séria, mais grave. Que referência? Quem é especialista que disse isso? Qual literatura você me traz para dizer isso? Qual referência de filme, de música, de livro que você pode me trazer para argumentar sobre isso? Não é só sobre falar, sobre colocar ali esse ponto de vista, é sobre você trazer, para você me convencer, é sobre você argumentar. Então, é muito importante que a gente fuja do senso comum. O senso comum destrói a redação, gente. E dá muito para perceber quando é um ponto de vista pautado em senso comum, tá? Porque o ponto de vista pautado em senso comum, ele não tem muito repertório, ele não tem muita referência. Por isso é muito importante trazer referência. Como vocês falaram, eu crio a minha tese, eu penso nos argumentos, pensando nas referências que eu tenho. É isso. Isso é muito importante. Isso me convence. Então, esse é o meu ponto de vista. E olha quantas literaturas, olha quanta coisa eu posso te trazer para validar, para compor o meu ponto de vista, para mostrar como o meu ponto de vista é sólido, como a minha tese é sólida. Então, eu trago referências. Eu vi umas coisas super interessantes assim, sobre a proposta de redação do ano passado, que era sobre o estigma contra pessoas que enfrentam problemas psicológicos e tudo mais, né? E aí uma galera usou referência de novela, né? Porque teve aquela novela do Caminho das Índias, que tinha um personagem, eu não sei nem se é da época de vocês essa novela, mas que tinha um personagem que ele era esquizofrênico e ele passava por muitos problemas na novela toda. E assim, essa redação foi muito bem avaliada. Muito bem avaliada. Então, assim, existe uma referência mais correta, existe uma referência mais bem desenvolvida, uma referência mais culta. Olha, gente, não. Ela tem que ser coerente com o seu ponto de vista. Ela tem que ser muito coerente. Às vezes você traz aí o Zygmunt Bauman, aí uns sociólogos, uns filósofos aí que são super badalados, super cult, mas não é coerente com o seu ponto. Então, você está me colocando isso, mas você não está defendendo o seu ponto de vista. É sobre trazer as referências de vocês, referências que sejam coerentes com o ponto de vista de vocês e que vão me fazer acreditar no ponto de vista de vocês e que vai me fazer pensar, olha, ele tem um ponto, esse ponto é muito bem fundamentado. Olha como é fundamentado, olha como é encorpado, olha como essa ideia, ela tem vários exemplos, ela se apresenta de várias formas na sociedade. Poxa, é real, isso é um ponto de vista muito bem construído, certo? Então, o que eu coloquei aqui, a sua visão de mundo é importante. Outra coisa, não se limite a reproduzir opiniões comuns, tome cuidado com o texto de apoio. O texto de apoio para vocês terem uma noção do caminho que é para vocês percorrerem ali na redação. O texto de apoio é para vocês se localizarem, mas não reproduzam o texto de apoio. Isso mostra que vocês estão aí distantes de repertório, que não tem repertório pessoal. Então, fiquem atentos ao texto de apoio. Traga o máximo dos seus conhecimentos para o seu texto, traga o seu repertório, o repertório coerente. Como eu falei, tome cuidado, que às vezes eu faço isso sempre, né? Eu sou muito aquariana, às vezes eu quero mostrar que eu sei, aí eu pego várias referências, não tem nada a ver as coisas que eu tô falando. Às vezes eu pego umas referências aqui, umas coisas ali, umas citações ali, e no fim, isso não está acrescentando em nada para o meu ponto de vista. Usem o repertório de vocês que acrescente aquele ponto de vista, tá? Outra coisa, não faça juízo de valor. O que é o juízo de valor? Eu corrigi algumas redações e eu fiz esse comentário. O que é o juízo de valor? E isso também é complicado na hora de escrever uma redação. É quando vocês estão
julgando a partir de um valor pessoal, vocês estão atribuindo valor para aquela situação. Então, por exemplo, numa redação que falava, essa situação é péssima, esse acontecimento é péssimo. Tomem cuidado com esse tipo de avaliação pessoal que vocês estão fazendo do impasse, do problema que o Enem ou que o vestibular está apresentando para vocês. Não façam juízo de valor, não mostrem que vocês estão julgando a situação. Tomem cuidado com esse tipo de atribuição do valor moral que vocês têm. Cada um tem um valor moral, tomem cuidado em não colocar aquela situação sobre a ótica da sua própria visão de mundo, da sua própria moral. Tome cuidado para não fazer esse tipo de avaliação, tá? A redação é um texto impessoal. Ela é escrita ou em terceira pessoa do singular, né, no ele, ou na primeira pessoa do plural, como nós. Então, esse tipo de escapada que às vezes a gente dá mesmo, por exemplo, tô falando de feminicídio, é uma coisa horrível. E aí eu falo, nossa, isso é uma situação horrível que existe no nosso país. Eu tô dando uma escapada e colocando muito de uma opinião pessoal. Tô colocando muito da minha pessoalidade, tô fazendo juízo de valor com aquilo. Não façam isso, tá bom? Eu coloquei na redação de vocês quando vocês estão dando esses deslizes, tá? É super normal, é natural. As situações que o Enem apresenta pra gente são chocantes, são fortes, a gente acaba, né, dando essa escapada, mas tomem cuidado, porque isso é problemático para a redação, certo? Deixa eu ver que oração, que essa aula passa voando. Certinho, gente. Então, é isso que eu queria falar. E falar sobre a importância da referência. Eu tô corrigindo muita redação falando a referência, o repertório, tá faltando repertório, tá faltando referência. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes eu posso estar comentando, e vocês, mas o que é isso de referência, repertório? Né? Qual é o repertório certo? O que é um repertório legal? Olha, como eu falei, é o repertório pessoal de vocês e que é coerente com aquele ponto de vista. Pode ser filme, série, música, fala de pessoas especializadas, então especialistas, artigos de lei. Leis, assim, são muito bacanas para você colocar alusões históricas. Quando teve aquela proposta de preconceito religioso, as pessoas fizeram muitas alusões históricas, trazendo o processo de catequização dos indígenas, né, que Portugal impôs aqui no Brasil. A galera usou muito essa alusão histórica e foi excelente, é uma ótima alusão histórica, é super coerente. Pequenas narrativas, pensamentos de filósofos, produções de artistas, situações exemplares. Então, por exemplo, né, a última redação que eu passei, o último tema que eu falava sobre violência policial contra negros no Brasil e no mundo. Uma situação exemplar é a situação do George Floyd, tem várias, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem várias situações exemplares que exemplificam assim, a violência policial. E vocês podem usar essas situações exemplares. O ideal é que elas sejam conhecidas, que elas sejam bem conhecidas. Então, é interessante que essas situações elas sejam bem icônicas, que elas sejam bem fortes, né? Que elas sejam bem simbólicas, para simbolizar mesmo o ponto de vista que vocês estão trazendo, que exemplifiquem mesmo o problema. Então, grandes acontecimentos, né? Situações exemplares podem ser grandes acontecimentos, reportagens, colunas, artigos de jornal, textos literários, então também trazer literatura. Também dá para você trazer dados, se você for bom de decorar número. Tinha um amigo meu que ele era de exatas e ele sempre trazia dados, ele decorava dados do IBGE, assim, para ele poder colocar na redação dele. Vocês também podem trazer dados, desde que sempre, gente, façam sentido com a tese de vocês. Tá? Às vezes não precisa nem fazer do seu texto uma grande enciclopédia de referências, mas é você usar as referências que mais vão validar o seu ponto de vista. As referências, elas têm que ajudar o seu ponto de vista, elas têm que mostrar que o seu ponto de vista ele é muito válido, que a sua proposta de intervenção, a sua proposta de transformação, ela é muito válida, que ela é muito positiva, que ela vai trazer mudança, né? E para isso, as referências, elas têm que ajudar. Elas têm que ajudar nessa construção. Se elas estão te atrapalhando, tira essa referência. Isso é importante também. Às vezes, referência demais
dá para dar uma enxugada, dá para tirar, não tem problema nenhum. O importante é que você só tenha referências que vão somar, né? Referências aí que te atrapalham, talvez não sejam tão bacanas, tá? Senão, às vezes, cai, eu também já li redações assim, cai no risco da pessoa, ela tá fazendo um texto expositivo. Ela fala tudo sobre o tema, ela traz várias referências sobre o tema, só que ela não está defendendo ponto de vista nenhum, ela só está expondo todas as referências que ela tem sobre isso. Então, as referências, elas estão aí para validar, para ser um argumento do seu ponto de vista, elas são argumentos, tá bom? Alguma dúvida? Se puderem falar no microfone para mim, é ideal, porque eu estou apresentando e consigo ver vocês. Bem, vocês estão todos quietos, eu vou interpretar que não há dúvidas, tá? Mas qualquer coisa pode me interromper, gente, não tem problema nenhum com isso. Podem ligar o microfone aí e falar, certo? Vou trazer aqui uma sugestão de prática para a construção de uma tese. Vocês já ouviram falar de brainstorming? Pode ligar o áudio. Quem já ouviu, quem não ouviu, pode falar. Eu nunca. Sim, Pro, eu já. Vocês usam? Quem conhece, vocês fazem brainstorming? Sim. Porque depois que você começa, você quer fazer para tudo. É mesmo. É mesmo, é muito criativo, né? É muito bom. Bacana, bacana. Então, o brainstorming, nossa, eu escrevi errado. Gente, eu não sou uma pessoa muito do inglês, tá? Vou falar para vocês. Eu sou dada do inglês, então eu sempre erro inglês. Ah, assim, cometo esculachos com inglês. E eu já errei, tá? Vocês ignorem. Então, é uma técnica que ela é uma técnica criativa, né? As pessoas usam em agências de publicidade, pessoas que têm que lidar com criatividade, elas trabalham bastante com brainstorming. Né? E a gente pode realizar o brainstorming para construir a nossa tese. Como eu falei, a tese ela não cai do céu, às vezes é difícil a gente construir um ponto de vista muito bem elaborado, muito bem argumentado, e o brainstorming pode ajudar a gente. Eu coloquei aqui toró de ideias, que é uma possível tradução. É a tradução mais simpática, eu acho. Então, passo a passo, eu vou dar um passo a passo para vocês, e a gente pode ir comentando sobre esse passo a passo, tá? Essa aula vai ficar gravada, eu também posso fazer um resuminho do brainstorm e colocar para vocês também no grupo, se vocês quiserem. Então, algo que a gente pode fazer. Vamos lá, eu vou ensinar um brainstorm aqui. Um passo a passo. Então, a gente está ali no vestibular, a gente precisa fazer a nossa prova, a gente precisa desenvolver uma tese, para a gente colocar nosso texto dissertativo argumentativo. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ler o tema e a coletânea. Como eu falei para vocês, a interpretação é o primeiro passo, é um primeiro passo muito importante. Então, a gente vai buscar identificar as teses contidas nos textos. Então, tem lá toda a coletânea, a gente vai identificar as teses, a gente vai identificar o que o INEP está querendo da gente, o que o Enem está querendo da gente, e a gente identifica. E aí, a gente vai usar um rascunho. Então, a gente vai pegar um rascunho de uma folha, e nesse rascunho a gente vai anotar todas as ideias e referências que aquele tema traz pra gente. Por isso que o brainstorming se chama brainstorming, porque é uma coisa um pouco de, tipo, tempestade de ideias, toró de ideias, nuvem de palavras. Então, é pra gente realmente colocar ali tudo que aquele tema, tudo que a gente pegou e interpretou dos textos da coletânea, a gente vai colocar ali. Então, tudo que eu sei sobre. Tudo que eu sei sobre. Então, por exemplo, um tema sobre... deixa eu pensar num tema que eu sei bastante coisa. Preconceito religioso. Bacana. Então, eu tô aqui, vou fazer minha redação sobre o tema, sobre preconceito religioso, sobre esse problema. Li os textos da coletânea, vou anotar tudo que esse tema me traz. Então, esse tema me traz muito essa questão da religião de matriz africana, de racismo, me lembra sobre o processo de catequização, me lembra sobre como a religião ela fala sobre identidade, como a religião ela traz muito da cultura, como a religião ela traz a vida, a saúde mental das pessoas. Então a gente vai ter que tirar a religião das pessoas, né, para tirar um pouco da identidade delas, e a gente destrói a fé, destrói a cultura, destrói um monte de coisa, a gente enfraquece. Eu vou colocar um monte de coisa, Pode ser que eu coloque umas coisas sem noção, assim. Eu vou colocar, sei lá,
alguma série que eu vi que eu acho que faz sentido, um filme, uma música, uma situação exemplar. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem que tem vários ataques a terreiros e tal, tem ataques muito icônicos, assim, que ficaram muito fortes, então eu vou falar um pouco disso e tal. E aí eu tenho aqui, coloquei tudo aqui no meu rascunho, no meu papel, eu falo, meu Deus do céu, tem muita coisa aqui. Eu preciso criar um foco, eu preciso criar uma tese, eu preciso criar um ponto de vista. Então eu estou olhando aqui, e aí, a partir das referências que você colocou, daquilo que você colocou, você, de alguma forma, você vai juntando os pontos e vai criando o seu ponto de vista. O que tem em comum entre todas essas teses? Na minha tese, parece que eu cheguei num ponto aqui, eu cheguei num ponto crucial, eu acho que eu vou fazer um recorte. Existe preconceito religioso com várias pessoas, mas eu acho que eu quero falar de religião de matriz africana, eu acho que eu quero falar de racismo. Eu acho que eu quero falar disso. E aí eu vou levar para a questão do preconceito religioso estar ligado ao racismo. Eu vou defender uma tese sobre isso. O ideal de uma tese é você construir a sua tese se tornar uma frase, a sua tese se tornar uma sentença. Então a minha tese não é só ter na cabeça, não, eu vou falar sobre preconceito religioso e racismo. Na minha tese, eu preciso criar uma oração, porque eu preciso escrever essa oração, que significa a minha tese, eu preciso literalmente escrever ela na minha redação, no parágrafo de introdução. E por isso que a aula é tese e introdução, porque no parágrafo de introdução da redação de vocês, tem que ter a tese de vocês. Tem que ter essa frase, tem que ter essa oração que simboliza, que significa a tese que vocês vão defender. Se o parágrafo de introdução de vocês não tem tese, o texto de vocês já perdeu muito. Já perdi muito da redação ali. O parágrafo de introdução tem que ter a tese. Vocês conseguem me ajudar? Né? Eu dei todo esse exemplo aqui. Será que a gente consegue criar junto uma oração, uma frase que vai definir a tese aqui que eu estou querendo definir? Bem, racismo, preconceito religioso, religiões de matriz africanas. Vocês conseguem pensar numa frase? A gente consegue pensar junto numa frase aqui? Como que eu posso transformar isso numa oração? Alguém me ajuda, gente? Vitória, uma pergunta. Claro. Você falou uma frase, assim, tipo, o racismo está ligado ao preconceito religioso, né? Mais ou menos assim que você falou. Isso mesmo. E eu tenho uma pergunta em relação a isso. É possível falar o racismo produz preconceito religioso ou isso seria um juízo de valor? Não, isso é uma tese. Isso é uma tese, muito bem. Então, agora você tem a sua tese. Então, racismo produz preconceito religioso contra religiões de matriz africana. Então, a gente criou a nossa frase, a gente criou a nossa oração, a gente criou a nossa sentença. Agora a gente vai ter que buscar referências e argumentos para a gente validar isso. É sério, né? A gente afirmou uma coisa séria. É um tema sério, a gente fez uma afirmação séria. Agora a gente precisa buscar os argumentos para validar isso. E onde estão os meus argumentos? Nas minhas referências. Então, aqui no meu brainstorm, eu coloquei várias ideias. Então, agora, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, os parágrafos de desenvolvimento são argumentações. Em cada parágrafo de desenvolvimento, vocês têm que ter um argumento. Então, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou olhar aqui para o meu toró de ideias, para o meu brainstorm, e vou buscar alguma referência que vai me ajudar a validar esse ponto de vista. O que será que eu vou trazer? Qual a minha referência que eu vou usar? O que será? Eu me lembrei. De uma lei que o Jorge Amado fez. Eu não me lembro agora, gente, mas ele fez nos anos 60 uma lei em que possibilitava com que os terreiros pudessem funcionar, porque antes era crime. Era um crime ser de religião de matriz africana. Poxa, eu vou trazer essa referência. Para o meu primeiro parágrafo de argumentação. Então, eu vou colocar isso aqui no meu primeiro parágrafo de argumentação de referência. Vocês estão entendendo como que funciona? Tá sacando?
Tá tudo bem para vocês? Tudo bem. Eu tenho outra pergunta. Pode fazer. Você falou de uma lei, eu me lembro da lei de vadiagem, né? Tipo, você lembra dessa? Isso, a lei da vadiagem meio que estava ligado também com os terreiros, né? Sim. Ótimo. Pode falar. E aí... e a pergunta era, porque se eu não sei a data certa, agora eu não me lembro nem muito dessa lei, mas eu penso que tem a ver, né? Então, eu posso falar mesmo sem ter certeza, assim? Então, isso é uma questão, né? É interessante com que você tenha o máximo de dados sobre ela. Então, o nome, lei da vadiagem, é interessante para não ficar solto. Então, se você tiver referências assim de data, de quem foi que assinou, então essa lei eu não me lembro o nome, mas eu lembro que foi do Jorge Amado. O ideal seria que eu lembrasse o nome dela. É interessante porque você dê o máximo de informações, de localizações sobre as referências que você usa assim. Então, é ideal que você saiba pelo menos o nome da lei, quem foi que fez a lei, se você tiver memória boa para o ano, ou o número da lei, né? É interessante, né? Você saber referenciar assim. É importante saber. É um pouco difícil, complica, né? Isso deixa as coisas mais complicadas. Tem que ter memória boa. Mas é importante. Por isso que eu falei que tem gente que chega a decorar uns dados e tal. É importante a gente saber, sim, saber referenciar certinho, tá bom? Por exemplo, citação, é interessante que você saiba referenciar bem quem foi que falou. É interessante, sempre, tá? Então, se você for usar um dado do IBGE, de quando é esse dado, é interessante também. Sabe, colocar o máximo de referência possível, o máximo de localização possível para aquilo que você está citando, para aquilo que você está colocando, tá bom? Então, a gente tem mais 4 minutinhos de aula? 4 minutinhos? Então, vou terminar aqui de falar um pouquinho sobre o brainstorm. Então, a gente vai visualizar, vai relacionar as ideias escritas, como eu coloquei aqui, e a gente vai falar o que faz sentido ou não. Quais elementos podem fazer sentido para a construção da tese. Então, aqui no meu brainstorming, eu falei sobre a catequização dos indígenas. Mas eu acho que eu não vou falar disso não aqui, porque eu fui muito pro lado das religiões de matriz africana. Então, não vou tirar isso. Isso aqui não vai acrescentar em nada com a minha tese. Eu fui para outro lado, eu fiz um recorte. Vocês podem fazer recortes sobre o tema proposto pelo INEP, gente. Vocês podem fazer recortes. Então, por exemplo, feminicídio, né? Você pode fazer um recorte, por exemplo, eu quero falar sobre a situação das mulheres negras nessa situação. Pare, você pode fazer recortes. Eu quero falar sobre as mulheres que são agredidas pelo próprio marido. Então, você faz esse recorte sobre essa agressão pelo cônjuge, né? Então, vocês podem fazer esses recortes, tá? É ideal que vocês façam recortes, sabe por quê? Porque vocês não vão conseguir dar conta de todo esse problema. Eu não vou conseguir dar conta de toda a problemática do preconceito religioso na minha redação. Eu só tenho 30 linhas. Isso é um tema que acontece há séculos. Eu não vou dar conta. Eu vou precisar fazer recorte. Dentro das minhas referências, do que eu sei falar? Eu sei falar dessa questão com a religião de matriz africana. Eu tenho referência de leis, eu sei certinho sobre isso. Agora, o que eu não tenho referência, não dá para eu falar. Então, façam recortes. Criem recortes. Vocês não precisam dar conta do tema todo. Não, vocês não vão conseguir. Tem gente que faz tese e não consegue dar conta do problema todo. Dar conta do problema do racismo do Brasil em 30 linhas? Não dá. Eu não vou conseguir. Aqui, assim, não vou conseguir. Né? Então, eu vou fazer um recorte dessa situação. Certo? Alguém ligou o microfone? Tá. Pode falar. Tá bom. Então é isso, né? Então a gente vai unir as ideias, a gente vai dar liga, a gente vai dividir as ideias entre os parágrafos do texto, né? Então, como eu falei, a tese, ela tem que estar na introdução. Eu preciso criar uma sentença, eu preciso criar uma oração com a minha tese, ela tem que estar na introdução. E aí, os parágrafos de desenvolvimento, em cada parágrafo de desenvolvimento, eu vou usar um argumento. Então, eu olhei aqui para o meu brainstorm, eu tenho a possibilidade de 2 argumentos. Então, eu vou só usar 2 parágrafos de desenvolvimento. Aqui, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre essa questão da lei, do Jorge Amado, de como essas religiões eram criminalizadas. E aqui, eu vou falar sobre as milícias, sobre como
as milícias destroem, as próprias milícias aí, elas vão e destroem os terreiros, e aí depois eu vou criar a minha proposta de intervenção aqui no terceiro parágrafo, no último parágrafo, quer dizer, no quarto parágrafo, e vou tentar dar conta de alguma ação, eu vou tentar propor alguma ação que vai transformar isso. Como que eu vou fazer? Olha, eu falei de lei, eu falei de ataque de milícias, eu preciso criar... Se eu falei de lei, se eu fui puxando a sardinha da lei, para minha proposta de intervenção fazer sentido, talvez eu tenha que falar de lei, né? Então, eu vou propor a criação de uma lei que proteja os terreiros de matriz africana. Então, eu vou, como Jorge Amado, eu vou, através das leis, tentar propor uma mudança. Porque tem que ser coerente, gente. Não basta, assim, por exemplo, eu falar de lei no texto todo, e a minha proposta de intervenção, eu vou falar de palestra. Não dá. Eu não vou propor palestra nas escolas se meu texto todo eu fiquei falando de lei. Então, é aqui nesse texto que eu vou, é aí na proposta de intervenção que eu vou propor, através da lei, uma mudança, tá bom? Então, isso é importante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E agora eu vou liberar vocês. Tá bom, gente? Certo? Me mandem as redações. Eu vou parar de gravar aqui. E boa próxima aula para vocês, tá bom? Um beijinho.